Olá, continuando o nosso curso de Ministério Pastoral e Aconselhamento, vamos para o capítulo 2, que o título é Fundamentando um Ministério que não seja fogo de palha. Jesus diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É importante, quando estamos fundamentando um ministério, que ele não seja como um fogo de palha, né? Você sabe muito bem o que significa aqui, especialmente nas nossas Minas Gerais. Fogo de palha é aquele fogo que pega, mas logo apaga. Então, muitos ministérios ao longo da história têm sido assim, né? Parece cheio de dinamismo, de poder, mas não tem resultado, apaga. Muitas igrejas são abertas e muitas igrejas são fechadas, porque são ministérios desse tipo. Usando um termo aí especialmente para cães e animais, vamos usar a palavra pedigree. É fundamental que o ministro tenha um pedigree, ou seja, que o obreiro, o ministro, que o peretes, né, aquele remador inferior, tem raízes numa igreja local, né, sua apresentação seja a igreja local. É na igreja local que o obreiro, que o ministro é formado. Um seminário ou instituto teológico apenas aperfeiçoa, né, ou dá instrumentos para ele se desenvolver. Mas ele é formado na igreja. Muitas vezes, às vezes, acontece de ministérios, né, que cheios de poder e coisas desse tipo se oferecem. Eu mesmo já tive casos de ministérios se oferecerem para virem ministrar, porque são usados com poder, mas se você vai examinar bem o pedigree e a identidade desses ministros, muitas vezes não está fundamentado numa igreja local, então serão ministérios fogo de palha. Se você pensar em Paulo, né, e Silas e Paulo, os apóstolos, Paulo, Barnabé, você vai ver que eles estavam fundamentados, enraizados na igreja local, e por ela eram enviados. Se você pensar também em Timóteo, né, que era um discípulo, filho de uma judia crente, pai grego, e diz a Bíblia que davam um bom testemunho dele os irmãos de Listra e Icônio. Então, em Atos 16, 1 e 2, ele tinha bom testemunho da igreja local. Logo, ele tinha uma fundamentação, né? Tinha um pedigree, né? Ele era um bom testemunho, um bom obreiro. Essa raiz não vem só do testemunho, mas também da vivência na igreja local, né? É o caso de Timóteo. Ele era da cidade, ele crescera ali, ele dava fruto ali. É muito perigoso você pegar um obreiro que não tenha raiz desse modo na igreja local. E é muito comum nos dias de hoje, a pessoa vai de uma cidade para outra e às vezes aparece com boa fala e tudo, e logo é colocado em alguma posição na igreja, e aí vamos ter problemas, né? Pois às vezes ele não tem raiz ali. Eu mesmo já tive muitos problemas com obreiros que vieram de outros locais, mas não tinham raiz na nossa igreja local.
e sempre vão ter, e quase sempre vamos ter problemas. Claro que tem exceções, mas vão trazer problemas para a igreja local. E é importante, então, que ele tenha bom testemunho, não só da igreja, mas também da sociedade que ele vive, se ele é honesto, se tem bom nome na praça, se não tem dívidas e coisas desse tipo. O caráter é fundamental. E para falar de caráter, os gregos falavam de 4 virtudes cardeais para o caráter: a sabedoria, né, ou prudência, nesse caso, a coragem, a temperança ou domínio próprio e a retidão ou justiça, né? Essas virtudes são essenciais para a vida de um obreiro, né? Para um sistema de ética e de comportamento moral, segundo os gregos, imagina, segundo a palavra de Deus. Então, né? Se você tem um chamamento de Deus para o ministério, é fundamental que você crie raiz numa igreja local. Cuidado também com obreiros, e aí vai um alerta, que fica pulando de igreja em igreja, né? E muitas vezes é por causa de fama, de posição no mundo, de aquele médico, aquele engenheiro, muitas vezes ele é colocado como obreiro e não tem o pedigree, né, na igreja, porque não é por preparação no mundo que vai te preparar para o ministério. O treinamento é na igreja, relacionando com os irmãos, andando dia a dia, né? Um exemplo bíblico são os apóstolos, né? Na hora que Judas se vai, depois de negar Cristo, eles vão escolher alguém para substituir. Tinha 2 lá, José e Matias, e eles conheceram o ministério, estava com Jesus desde o princípio, talvez conhecer João Batista também, e aí foi escolhido Matias. Mas, apesar de ter sido escolhido Matias, o José, que é Barsabás, ou Barnabé, né? Ele foi o cara que foi mais, vamos dizer, evidente na igreja, né? Ele saiu para ministrar, ele tinha uma vida reta, sobre ele diz que ele expôs a vida pelo nome do Senhor Jesus, né? E Judas e Silas, que também estavam naquela igreja local de Jerusalém, eram profetas e tinham boas palavras de consolo para os irmãos. Você pode ler isso em Atos 15, 26, 27, 32. Quase podemos dizer que José e Silas eram contemporâneos de Jesus, né? E provavelmente tinham se convertido aí desde o Pentecostes, ou antes, pode ser, e eles eram bons obreiros. Então, também mais tarde, a igreja, em Atos 6, né, vai escolher os diáconos, que deviam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria. Atos 6, 2 e 3 eram os critérios de escolha. Imagina, a reputação é a única que não se adquire numa semana. A reputação se adquire ao longo dos anos, né? Porque para alguém falar bem de alguém precisa conhecer bem, né? Os frutos de uma pessoa não aparecem no dia que ela converte, mas ao longo dos anos. E aí vamos saber se aquela pessoa deu fruto ou não. Assim como uma árvore se planta, ela não dá fruto de um dia para o outro, né? Vai ter tempo para crescer, para começar, para dar fruto, etc.
E se alguém é jovem e quer entrar no ministério, mas não tem raiz na igreja local, né, então é fundamental criar raízes. Então vai se submeter a uma liderança da igreja local, vai criar raízes ali, né, vai trabalhar, né, vai criar reputação, e assim você vai ser qualificado para o ministério. E quando a igreja em Jerusalém precisa de um homem para acompanhar o nascimento da nova comunidade, nova igreja de Antioquia, quem que eles escolhem? Barnabé. Por que ele? Porque está escrito sobre ele, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Né? Tem até uma música que diz: era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Então, quando precisaram de alguém, foram logo pegar esse Barnabé, né? O José, que tinha o sobrenome de Barnabé, que significa filho da exortação, levita, natural de Chipre, e ele tinha um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositou ao pé dos apóstolos, está em Atos 5. Além de tudo, Barnabé era generoso, ele tinha raízes na igreja e amava os irmãos, tinha literalmente um pedigree. Você sabe que Ananias e Safira tentam imitar Barnabé, mas de um modo desonesto, e eles morrem por causa disso. Né? E agora também tem outro exemplo, que é João Marcos, né? Que Paulo não quis levar na segunda viagem porque ele largou a primeira viagem. Não sabemos exatamente por que largou, mas esse fato causou um desentendimento entre Paulo e Barnabé, que não foi legal. Mas João Marcos, na casa da mãe dele, fala que a igreja se reunia e estava orando por Pedro quando ele estava preso após a morte de Tiago. Então, o Marcos estava acostumado, né, com os problemas da igreja local. Pedro preso, oração na minha casa. Ele era um jovem, e ele auxiliava Paulo e Barnabé. Quando, depois desse desentendimento que eles tiveram, Paulo e Barnabé se separam, mas você vai ver que lá no fim, mais na frente, Paulo pede que Marcos vá lhe ajudar. Então, com certeza houve uma tremenda e maravilhosa reconciliação ali. Então, o Marcos é esse que tinha pedigree. Ele tinha tanto pedigree que ele escreveu o Evangelho, o primeiro Evangelho ali, né? Marcos, Evangelho de Marcos. Não é importante, então, você, como um obreiro novo, se submeter à liderança da igreja local. Não se torne um freelancer, porque olha como ele fala bem, e aí ele começa a ter um ministério sozinho, não pede conselho de ninguém, onde isso não vai dar bom resultado, porque é na igreja local que a gente aprende a servir e é onde a gente presta contas. Quando Barnabé e Paulo são enviados para a primeira viagem missionária, quando eles voltam, eles prestam contas do que Deus fez, dão testemunho e tudo, não é? Porque eles tinham raiz ali naquela igreja de Antioquia. Bom, o que mais podemos dizer, né? Sobre Marcos ainda, né? Lá quando Jesus é preso, provavelmente é aquele que fugiu e fugiu nu, né? Então arrancaram o lençol que ele estava enrolado e ele fugiu nu, possivelmente. Está no Evangelho de Marcos, essa cena. Então ele era muito jovem, então ele estava bem a par de tudo, perto de tudo que estava acontecendo.
Agora, Barnabé também, ele se tornou um dos apóstolos da igreja. E além de Paulo, Barnabé, Marcos e todos esses, né, muitas mulheres foram usadas por Deus no princípio ali. Né? Por exemplo, lá em Lucas 8, fala das mulheres que serviam o Senhor com as suas rendas. Quando Jesus foi crucificado, quem estava lá no pé da cruz? As mulheres, a maioria mulheres. Os apóstolos não estavam lá. Só estava lá provavelmente o João, né? Que Jesus fala com ele sobre Maria. Então, provavelmente não, João estava lá. Se um obreiro não se submete à sua liderança local, seus pastores ali, seus presbíteros, ele vai ter dificuldade de submeter à direção do próprio Espírito Santo. Né? Se ele não aprender a desenvolver um espírito de submissão, ele vai alimentar uma dificuldade de relacionamento também no ministério. As heresias que surgiram na igreja ao longo dos anos têm raízes nesse tipo de coisa. Pessoas que não souberam ouvir os mais velhos, nem se submeteram à autoridade da igreja local. Cuidado com resultados imediatos. A vida do ministerial é como certas plantas, né, que demoram anos para aparecer. Muitas semeaduras aparecem logo, né, como o feijão, por exemplo, tem aquela experiência que fazemos na escola com as crianças, né? O feijão brota rápido, mas mesmo o feijão não cria vagem de um dia para o outro, né? E tem o tempo da criação, né? E aí, a mesma coisa, mesmo exemplo, podemos pegar da videira, né? Para produzir uva, às vezes os ramos velhos, retorcidos, às vezes com um século de vida, brotam sistematicamente e são as melhores uvas para darem os melhores vinhos. Então, a oliveira, né? A gente vê que as oliveiras, tem algumas oliveiras no Oriente Médio de 2000 anos, da época de Jesus. Coisa incrível. Então, não se apresse, né? Aquele que crê, não se apresse. Os frutos vão aparecer no devido tempo. Então, não pensa que porque Deus fez alguma coisa tremenda através da sua vida, né, que você está pronto para tudo. Muitos obreiros, muitos homens de Deus caíram nesse erro ao longo da história. Felizmente, para muitos deles, muitos reconheceram, se arrependeram e voltaram à sanidade. Nós devemos querer estabelecer um ministério que influencie positivamente a nossa geração e até as gerações futuras, como Davi fala num dos salmos, né? Então, cuidado com o que você prega, cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você se alimenta. Não se deixe levar pelo engano, pelo egoísmo, pela falsidade, pela mentira, pela inveja, pelo adultério, a prostituição, pelo amor próprio. Isso vai dar um fruto ruim e vai muitas vezes marcar a geração, né, que você está inserido, porque muitos pecados produzem frutos terríveis. Então, cuidado. Então, por isso, não se apresse em dar fruto, não se apresse no ministério, não fique querendo mostrar trabalho. Enquanto jovem, principalmente quando jovem, eu queria pregar para multidões, eu queria fazer acontecer, né?
Nem sempre é assim. Ao longo dos anos, Deus vai nos ensinando. Ministério, uma coisa também muito comum nos dias de hoje é o ministério itinerante, né? Cuidado com esse tipo de ministério. Nenhum ministério vai começar de fora da igreja. Como é que começa algo de fora para edificar a igreja? Né? Você tem que começar de dentro. Você tem que conhecer de dentro, andar de dentro, comer 1 quilo de sal junto para poder pensar, poder ministrar a igreja local. Aqueles 5 ministérios de Efésios 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não são formados de um dia para o outro, né? São homens que foram provados ou são provados. E se você quer outra coisa, outra alerta, não pense em enriquecer pela vida ministerial. Isso vai te dar muitos problemas. Então, se você pensar nisso, você não está entendendo o chamado de Deus. Os dons que Deus nos concede, né, não tem como finalidade o benefício próprio, mas o serviço e edificação dos outros. Então, a vida ministerial é um despojamento contínuo, é uma entrega diária, é a negação do eu, como Jesus falou, negação de fama, de riqueza, né? E andar nesse caminho pensando em enriquecer é um grande problema, um grande equívoco. Cuidado com isso, desvia-se assim do propósito de Deus, anda-se assim na contramão do chamado de Deus. Então, muito cuidado. Se for assim, o ministério vai ser um fogo de palha. Se não tiver alicerçado na vida da igreja local, se não for submisso à liderança local, aos pastores, presbíteros, bispos ou coisa semelhante que tenha na igreja, e se não tiver fundamentado na palavra de Deus e no ensino apostólico, se não tiver quem prestar contas, tudo isso vai levar a um desastre. Então, para edificar um ministério duradouro, que não seja fogo de palha, você precisa andar nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, na submissão aos seus líderes, na prestação de contas, na singeleza, na humildade, todas essas características dos grandes homens e mulheres de Deus. Então é isso até aqui, né, esse capítulo 2, que o Senhor te abençoe, te leve a meditar nessas coisas e ter um coração preparado para isso. Que o Senhor, né, te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e que a fidelidade do Senhor te acompanhe todos os dias da sua vida. Um grande abraço, fica na paz.